Boa noite, dando sequência à nossa disciplina de controladores lógicos programáveis. A gente vem falando nas últimas aulas sobre o CLP de uma forma geral, algumas partes que compõem esse equipamento, algumas características, as vantagens que a gente tem na utilização do CLP, que veio como um equipamento de substituição ao relé em um circuito lógico. Na aula de hoje, nós vamos entender um pouco mais como que esse equipamento funciona. Tá? Então, a gente vai trabalhar focado no funcionamento do CLP. Bem, então vamos pensar aí no princípio de funcionamento. Como que essa máquina funciona. Tá? O que é importante a gente saber quanto ao CLP é a ideia de processo repetitivo. Então, a gente vai ter um programa operando dentro do CLP, que é um programa relativamente simples. O CLP não tem um processador muito potente. Então, os programas que ele precisa processar são programas simples. São programas que, normalmente, não precisam fazer cálculos complexos, não precisam fazer operações complexas nem tarefas complexas. São operações básicas, são tarefas básicas. E todo este funcionamento é realizado através do que a gente chama de ciclo de varredura, também conhecido como ciclo de scan, tá? Basicamente, esse ciclo de scan vai funcionar da seguinte forma, em 4 etapas principais. Na primeira etapa, o CPU, que é o nosso processador, vai fazer a leitura de todos os estados de entrada. Então, ele vai buscar informação de todos os dispositivos de campo de entrada e armazenar essa informação. Todos esses dispositivos vão trazer informações de 0 ou informações de 1 para o nosso processador. Tá? Quando eu digo dispositivos de campo de entrada, são botoeiras, são sensores. Então, são dispositivos e instrumentos que trazem a informação do que está acontecendo no processo. Depois que ele pegou e armazenou essa informação do que está acontecendo no processo, ele vai rodar o programa que está armazenado na memória. Então, primeiro ele busca o estado dos sensores para ver o que está acontecendo no processo, depois ele executa o programa que está na memória. Essa execução de programa da memória é seguida por um diagnóstico interno, ou seja, o que o programa alterou. E junto com esse diagnóstico interno, ele faz funções de comunicação, comunicação com outros dispositivos, CLP e dispositivos. Nesse ponto aqui, dispositivos de saída. A partir do momento que ele percebeu que teve uma alteração de uma saída e estabeleceu comunicação com os dispositivos de saída, ele manda essa informação para os dispositivos de campo de saída, que a gente conhece como atuadores, motores, válvulas, acionadores pneumáticos, tá? Então, eu tenho esse ciclo aqui representado em um esquemático com 4 setas. E a gente sempre tem o final de uma seta marcando para o início da outra. A gente tem leitura das entradas, execução do programa, diagnóstico e comunicação, atualização das saídas, e depois que atualiza as saídas, ele volta para o ponto inicial. Então, quando a gente fala de ciclo de varredura ou ciclo de scan, é porque isso daqui fica se repetindo infinitamente. A partir do momento em que atualizou as saídas
e os atuadores têm essa informação e atuam de acordo com a informação que chegou do processador, o processador já inicia novamente a leitura de entradas. Então, este é um processo contínuo que se repete. Chegou no final do programa, que é a atualização da saída, ele volta lá no começo, tá? Então, se a gente for pensar do ponto de vista de programação, é como se todo programa do CLP fosse feito dentro de uma estrutura de enquanto, né? Uma estrutura de repetição. Só que essa repetição é infinita. Ela nunca vai parar, ele nunca vai parar de executar esse programa, tá? Esse tempo que leva para fazer essas 4 funções, ou seja, leitura dos estados, execução de programa, diagnóstico e comunicação e, por fim, atualização das saídas, o tempo que leva para fazer isso uma única vez é o que a gente chama de tempo de varredura. E a gente pode associar a velocidade de processamento e velocidade de trabalho de um CLP basicamente ao tempo de varredura, tá? Se esse CLP tem tempo de varredura curto, é sinal que ele consegue executar isso mais vezes em um mesmo período de tempo. Se o tempo de varredura é longo, ele executa isso menos vezes no mesmo período de tempo. Quando eu falo de tempo de varredura longo, é questão de 1 segundo, tá? Questão de pouco tempo. Como a gente tem um processador ali na base de megahertz, a gente vai ter essa repetição de ciclo em milésimos de segundo, né? Centésimos de segundo. Tudo vai depender muito do tamanho do nosso programa e da quantidade de entradas e saídas. Mas, se eu falar com você que um programa lento leva mais que 1 segundo, ou que 1 segundo é um programa lento, não chega a ser muito mais do que isso, não, tá? O tempo realmente é muito curto e ele fica nessa repetição direta. Então, o processo, essas 4 etapas, são continuamente repetidas. Se o CLP está em funcionamento, ou seja, num modo de operação run, que é rodando, ele vai estar fazendo uma dessas 4 etapas. Ele sempre vai estar lendo entradas, executando programas, fazendo diagnóstico e comunicação e, por fim, atualizando as saídas. Terminou de atualizar as saídas, ele começa o processo todo novamente. Então, vamos considerar o seguinte processo de mistura aí. Eu tenho um motor, representado aqui em cima. No final do eixo desse motor, eu tenho uma pá misturadora. Então, é um tanque de mistura. Tá? Nesse tanque, eu tenho 2 sensores. Eu tenho um sensor de pressão, que obviamente serve para monitorar a pressão, medir a pressão no tanque. E eu tenho um sensor de temperatura, que obviamente serve para monitorar e medir a temperatura neste tanque. Além desses 2 dispositivos de entrada, eu tenho um terceiro dispositivo de entrada que é um botão de comando, uma botoeira. Um botão que eu posso ir lá, apertar e mandar o comando do botão para o controlador na hora que eu quiser. Tá bom? O funcionamento desse sistema vai ser o seguinte: o motor do misturador será ativado quando a temperatura e a pressão atingirem o valor desejado. Então, a gente vai ter um valor de temperatura e a gente vai ter um valor de pressão que nós queremos. Quando esses 2 valores forem atingidos, o motor começa a funcionar, ou seja, o motor vai misturar o que a gente tem no tanque. Estes valores desejados, a gente chama aí em controle de preset ou set point, que é o ponto objetivo, né? É o ponto pré-estabelecido, tá? É um valor que a gente tem em mente alcançar, ou que não pode ser alcançado, mas é um valor de referência, tá bem?
Então, temos sensores de temperatura e pressão. Tá? E existe um botão de acionamento manual do motor. Então, basicamente, a gente tem 3 dispositivos de entrada de dados. 2 referentes aos sensores e a terceira entrada de dados referente ao botão de comando. Tá bom? Então, basicamente, se a gente for fazer uma conexão real num CLP, a gente vai dentro do módulo de entrada, que é onde se conectam os dispositivos de campo responsáveis pela entrada de dados, a gente vai escolher uma das entradas para conectar o nosso sensor de pressão, outra entrada para conectar o nosso sensor de temperatura e a gente escolhe outra entrada para conectar o nosso botão de comando manual. Então, no caso aqui foi escolhida entrada 1, 2 e 3. Um dos terminais é conectado nessas entradas, o outro terminal, então perceba aqui, ó, o outro terminal de cada dispositivo é conectado na alimentação de linha, tá? Que nesse caso foi exemplificado como 120 volts, né? Que é a nossa rede elétrica de corrente alternada de 110 volts. E essa corrente de alimentação também vai estar conectado num ponto terra, né? Num ponto comum. Tá? Então, só um esquemático de como que a gente faria a ligação destes sensores em um CLP ou junto com essa botoeira, para a gente fazer a instalação física deste dispositivo. Tá bem? Ok, Lucas. De forma complementar, a gente tem o módulo de saída, tá? A gente tem o nosso módulo de saída. Módulo de saída alimentado também, neste caso desse exemplo, com 120 volts. Minha linha de alimentação, ou seja, puxando da rede elétrica, alimentando a parte de energia do módulo de saída. E de 0 a 7 são os meus terminais de conexão. O motor, no caso, que é o único dispositivo de saída que a gente tem, né, pelo menos neste exemplo, da forma que ele foi explicado, a gente poderia, por exemplo, ter uma válvula aqui, ó, que iria fechar e abrir o abastecimento do tanque, ia liberar ou cessar o abastecimento do tanque. Mas nesse exemplo a gente não está trabalhando com essa válvula. Então a gente tem um único dispositivo de saída, que é o nosso sensor, desculpa, o nosso motor responsável pela mistura do líquido que está no tanque aí, tá? Então, basicamente, essas duas imagens são para demonstrar para vocês como que a gente faria essa conexão em CLP. Ô, Lucas, ao lado do motor aí, esse OL significa o quê? Isso daqui está representando um dispositivo de proteção, tá? Ele é um normal fechado. No momento em que ele for acionado, ele vai impedir a passagem de corrente. Essa simbologia a gente vai entender um pouquinho mais à frente. Mas você pode considerar ele aí como um dispositivo de proteção, tipo um fusível, tá bom? Ok, obrigado. Então, vamos entender esse princípio de funcionamento. Deixa eu até adicionar um outro slide aqui. Para a gente poder trabalhar melhor o processo de mistura. Então vamos lá, pessoal. O que vai acontecer aqui? Vamos realizar
o ciclo de varredura. Realizando o ciclo de varredura, o nosso primeiro passo é leitura das entradas. Quando a gente faz a leitura das entradas, aquele sensor de pressão vai ser ativado no momento em que o tanque estiver cheio, tá? Pela nossa imagem aí, o nosso tanque não está cheio. Então, a leitura de pressão vai ser igual a zero. A temperatura, a gente pode definir aí que ela já é igual a 1. Né? Na realidade, vamos colocar igual a zero. E supor que a gente tenha uma fonte de calor aqui embaixo, aquecendo esse tanque, né? Ou seja, uma resistência responsável pelo aquecimento desse líquido aí. Vamos supor que seja uma água, tá? Mas acabou de começar a encher o tanque, não deu conta de esquentar, ainda não tem água suficiente, consequentemente, o sensor de pressão está acusando que a pressão é baixa porque não tem água. Então, atualizou as entradas. Segundo passo, executa o programa. E o programa diz ligar o motor se os dois sensores, que são pressão e temperatura, estiverem ativados. No nosso caso, percebam que pressão está desativada, temperatura está desativada. Então, executamos o programa. O programa fala para ligar o motor se os dois sensores estiverem ativados. Em outras palavras, colocando um pouco mais, tirando um pouco de texto, botando um pouco mais de simbologia lógica, eu vou afirmar aqui que se pressão igual a 1 e temperatura igual a 1, motor igual a 1. Ou seja, se o meu sensor de temperatura estiver ativado e o meu sensor de pressão também estiver ativado, eu vou ter que jogar nível 1 no motor. Eu vou ter que ligar o motor. Tá? Terceiro passo, comunicação, aliás, diagnóstico e comunicação. Eu vou atualizar as saídas. Então, portanto, motor igual a zero. Tá? Então, atualizando as saídas, a gente vai ter motor igual a zero. Lucas, já era zero? Você está atualizando o quê? Não interessa. Esse é o processo que o CLP faz. Ele sempre lê o resultado da execução do programa e joga o resultado nas saídas correspondentes. Então, ele sempre vai executar o programa, ler o resultado do motor e jogar o resultado lá na saída para ligar ou desligar o motor, se for necessário. Bom? No quarto passo, atualização das saídas. Né? Então, é o momento em que ele transfere essa informação direto para o motor. Tá? A gente pode falar aí que a atualização das saídas beleza? Primeiro ciclo de varredura. Chegou na quarta etapa, ele vai se repetir desde a primeira etapa. Tá? Então, esse ciclo de varredura vai ser repetido inúmeras vezes.
até o momento em que o tanque foi enchendo e o sensor de pressão foi ativo. A resistência que a gente tinha esquentando ali deu conta de esquentar o nosso líquido. Então chegou num momento em que, depois de ser repetido o ciclo de varredura centenas de vezes, milhares de vezes, centenas de milhares de vezes, chegou um momento em que, observem aqui e aqui, a gente teve uma mudança nos nossos sensores. Então, o sensor de pressão foi para nível alto, falando assim, opa, a pressão aqui já está alta. É sinal que o tanque está cheio. A gente tem uma boa quantidade de líquido dentro do tanque. Ou a quantidade desejada. E o sensor de temperatura também foi para nível alto, informando que chegou na temperatura desejada. Tá? A execução do programa é a mesma. O motor vai ligar se os dois sensores estiverem ativados. Ou seja, se a pressão é igual a 1 e a temperatura é igual a 1, o motor vai ser igual a 1. Só que a gente tem uma diferença aqui, ó. No nosso caso, a gente teve uma mudança de estado dos sensores. Então, a gente vai ter uma mudança de estado do motor. Então, estabelecimento de diagnóstico e comunicação, o processador percebe que teve essa mudança no motor, no estado do motor, e estabelece a comunicação com o atuador, né, que é uma das nossas saídas. Então, o nosso motor deixa de ser 0 e passa a ser 1. Tá? E, finalmente, essa atualização de saída começa, quando ela é transmitida, finalizada, ela liga esse motor. Tá? Deu para entender o ciclo de scan, esse ciclo de varredura, pessoal? Ô, Lucas, porque se a pressão e a temperatura é igual a 1, o motor deveria desligar, não? Aí ele teria que ser 0, não? Foi a lógica que a gente definiu no começo do problema, tá, Marcelo? A gente definiu como lógica o seguinte: o motor vai ser ligado quando a temperatura e a pressão atingir o valor desejado, tá? Então, o meu sensor está retornando, sensor 1 está retornando nível 0. O meu sensor 2 está retornando nível 0, porque não está neste valor, tá? No momento em que eles sofrem essa transição para nível alto, se os dois sensores estão desativados, o motor está desativado. No momento em que ele sofre essa transição para nível alto, o meu motor é ligado, tá? Simplesmente pelo fato de que foi isso que o exercício pediu, tá bom? Então, a lógica a gente faz de acordo com o que o exercício está pedindo. Deu para entender? Beleza, Lucas. Obrigado. Tranquilo. Então, pessoal, nós vamos ter aqui, né, forçando um pouquinho mais a questão de conexões. Lembram lá que a gente tinha o CLP fixo e o CLP modular? CLPs fixos são aqueles em que a gente não consegue trabalhar individualmente os módulos, são CLPs mais baratos. Em contrapartida, quando algum equipamento, alguma parte dele estraga, a gente tem que substituir todo o dispositivo. Normalmente, esses CLPs fixos, eles vão apresentar as conexões de entrada e saída logo à frente dele aí, ó. Na realidade, está representada à frente, mas a nomenclatura vai estar na frente. Mas a conexão vai ser um pouco lateral, tá?
Então, como que a gente faria essas conexões desse mesmo processo de mistura com esses 3 sensores em um CLP fixo, tá? Então, é só para representar mais uma vez aqui, ó, com um dispositivo de proteção, um fusível na linha de alimentação 1, e aqui a gente tem uma linha de alimentação 2, tá bom? Basicamente, uma delas funciona como comum, né? Nossa linha 2. Conexão dos nossos 3 dispositivos de entrada na entrada, nos terminais de entrada. Então, eu coloquei o meu sensor de pressão em I1, o meu sensor de temperatura em I2 e o meu botão de pressão em I3. De forma análoga, eu vou fazer com o meu dispositivo de saída, que é o meu motor, que está ligado na saída Q1. Tá? Então, um dos terminais do motor ligado lá, o outro terminal do motor ligado na alimentação de neutro. Lembrando que aqui, ó, percebam que a gente vai ter uma saída Q1 que vai estar associada a um contator, a uma bobina. Então, as saídas acabam tendo 2 terminais nesse caso. Tá? E o outro terminal está ligado na outra linha de alimentação, alimentação positiva, protegida por um dispositivo de proteção. Ok? Então, é só para exemplificar como seria a ligação daquele mesmo sistema em um CLP fixo e como que seria as conexões de entrada e saída. Tá bem? Então, vamos lá. Cada dispositivo de entrada e cada dispositivo de saída, ele é associado a um endereço. Então, a gente vai trabalhar com endereçamentos. Esse endereçamento, ele diz respeito à sua localização física, principalmente quando a gente está falando de CLPs modulares, beleza? Em que a gente vai fazer as conexões em racks. Essa questão de endereçamento não é necessariamente padronizada. A gente vai ter diferentes formatos de endereço para diferentes modelos e diferentes fabricantes. Acontece de equipamentos do mesmo fabricante, mas de modelos diferentes, terem padrões diferentes de endereçamento, né? Terem formatos de endereço diferentes. Tá? Mas a gente consegue interpretar a maioria deles de forma básica. Acho que essa frase está perdida aí, tá? Vamos lá. Não, é isso mesmo. Então, existe um modo de operação do CLP, que é o modo Run. Eu já falei desse modo Run com vocês, rapidinho, né? Em que o ciclo de varredura ele é executado no modo Run, ou modo de operação, tá? A gente consegue mudar esse modo de operação do CLP, por exemplo, quando a gente vai conectar o terminal de programação. Então, a gente vai tirar ele de Run e vai mudar ele para o modo de programação, onde a gente está alterando o código. Se o código está sendo alterado, o CLP não pode estar funcionando naquele momento, tá bem? O CLP não vai funcionar no momento em que a gente está alterando o código dele, não faz sentido. A gente vai dar BO danado no processo. Você vai precisar apagar
entradas, apagar questões lógicas, e você não sabe qual o resultado daquilo no processo. Então, você dá um stop em tudo ali, muda para modo de programação que interrompe todo o funcionamento, e ele fica suscetível à mudança de código. Depois da mudança de código, você salva, a gente volta para o modo run, modo de execução, e a gente salva isso daí e começa a executar, sem nenhum problema. Beleza? Então, vamos lá. Estou falando aí de CLP, falei por alto com vocês que CLP não é a mesma coisa que computador, a gente viu algumas diferenças. Né? Qual que é a principal diferença de CLP para um computador? Por que usar CLP e não usar computador? Já existia computador. Por que a gente teve que começar a usar CLP? Porque preferiu-se usar CLP. Porque o cara não foi lá e instalou um computador do lado da máquina para o computador fazer a parte pensante e executar todo esse processo. Nada? Qualquer diferença, então, citem para mim aí. Como que a gente consegue diferenciar um computador de um CLP? Pessoal, pense o seguinte, ó. CLP é uso industrial. Vocês estão me ouvindo? Sim, Lucas. Não, beleza. CLP é destinado para uso industrial. Então, ele foi projetado para suportar condições que são adversas a um sistema computacional comum, a um computador. Então, a gente define que o CLP é mais robusto. É um equipamento projetado para o chão de fábrica que vai funcionar bem em condições adversas. Como assim condições adversas? Ele vai funcionar bem sob condições de temperatura adversas, ou seja, ambientes mais quentes. Ele vai funcionar bem sob condições de umidade adversas. Ele vai funcionar bem sob condições de ruído elétrico. Ele consegue ter os equipamentos eletricamente isolados. Tá? Então, o CLP é um equipamento robusto. Ele é projetado para funcionar bem em um ambiente com condições mais extremas, que é o chão de fábrica. Tá? Poeira, por exemplo. Beleza? Então, do ponto de vista de arquitetura, ou seja, como que esses dispositivos são construídos, o que eles têm dentro, a arquitetura é basicamente a mesma. A gente vai ter uma unidade de processamento, a gente vai ter unidade de memória, tá? A gente vai ter periféricos responsáveis por entrada e saída, e nós vamos ter um módulo de entrada e saída com os quais esses periféricos vão se comunicar. Então, questão de arquitetura, o CLP é um tipo de computador, mas a gente pode afirmar que é um tipo de computador industrial. Então, a gente não pode pensar aí que podemos substituir o CLP por um PC, por um notebook, tá? Então, principal diferença é que o CLP é projetado para o ambiente industrial, tá? Principalmente quando a gente fala questão de temperatura, umidade e ruído elétrico. O CLP tem uma linguagem de programação simplificada, é uma linguagem de fácil aprendizado, porque ela é uma linguagem gráfica, tá? E é uma linguagem associada a diagramas elétricos. Ou seja, ela faz alusão à lógica de relés. Ah, professor, lógica de relé é muito difícil, não entendi nada de lógica de relé. Mas você pensa o seguinte, só existia relé. Não existia nem computador direito. Quem sabia programar usando o relé. Então, se eu vou construir um novo componente, um novo dispositivo,
que vai entrar no lugar dessa lógica de relé, para eu aproveitar todo esse conhecimento que as pessoas têm de programar relés, de programar lógica de relés, faz sentido que esse novo dispositivo tenha uma linguagem de programação, uma forma de programação similar com essa lógica de relés. Que aí as pessoas que programavam esses relés não vão ter muita dificuldade em começar a programar o CLP. Então, é uma linguagem de fácil aprendizado, a nossa linguagem ladder. Tá? É uma linguagem de fácil aprendizado, é uma linguagem gráfica e é uma linguagem que faz alusão à lógica de relés. Perfeito? O CLP é um dispositivo que não possui teclado, monitor e mouse conectados permanentemente. A gente vai fazer a conexão de teclado, a gente pode fazer a conexão de mouse no momento em que a gente for realizar a programação, né? Que é o nosso terminal de programação. Terminamos de fazer a programação, a atualização do código, modificação de código, transferência de código, vão desconectar esses periféricos que não precisam estar conectados lá no ambiente industrial. Tá? Então a gente vai conectar teclado, mouse, talvez até monitor para a gente ter uma visão melhor do código no momento em que a gente estiver realizando a modificação do código, ou seja, utilizando o terminal de programação. O programa de um CLP é um programa simples, fácil, executado linha a linha, de modo ordenado e sequencial. Então, a gente, quando for trabalhar com o programa de CLP, ele tem um formato mais ou menos assim de uma escada. Vocês vão perceber que o CLP executa esse programa fazendo uma leitura de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, é como se estivesse sendo lido um texto, tá? A gente não tem saltos de uma parte para outra, o que é muito comum numa linguagem de programação, tá bom? E a gente não tem muitas funções, são pouquíssimas funções. Tá? Então, poucas funções exige aí habilidade de programação. Você tem que conseguir fazer tudo utilizando poucas ferramentas, tá? E a grande vantagem, uma das grandes vantagens, né? A gente já viu várias, mas em relação a um PC, um computador pessoal, é que a indicação de defeito no CLP, ela é simplificada. Praticamente todas as conexões, todos os dispositivos possuem algum LED de sinalização para indicar que aquele dispositivo está com bom funcionamento ou não, está conectado ou não. Então é fácil de identificar o que está errado, o que está com defeito, o que queimou, o que quebrou, o que simplifica a substituição. A gente não precisa ficar fazendo vários e vários testes para identificar uma falha no hardware. E fácil conexão de módulos de entrada e saída. A gente tem CLPs aí com mais de 500 slots de entrada e saída. Então, pensa aí, caramba, conectar 500 instrumentos, 500 dispositivos, 500 sensores e atuadores em um computador. Haja porta, né? Se a gente for pensar em um computador pessoal desktop, a gente vai conseguir conectar um mouse, um teclado, um monitor, talvez 3, 4 pendrives, né? Em unidades USB ali. E acabou, né? Um cabo HDMI, se for mais atual, né? Se a placa-mãe aceitar. E acabou. Se a gente for pensar num notebook, vou até contar aqui, ó. O notebook que eu estou usando aqui agora tem 6 possibilidades de conexão. Um cartão de memória, um fone de ouvido, um HDMI, uma fonte de tensão e 2 pendrive, né? Então a gente, assim,
Como é que eu vou colocar esse computador para operar com 500 entradas? Como que ele vai receber isso? Ah, professor, se vira, arruma um hub e coloca 500 entradas entrando na mesma porta USB. Pô, caramba, hein? Vai conectar, vai comunicar. Mas qual que é a velocidade de comunicação? E se eu precisar que tudo converse ao mesmo tempo? Essa porta USB vai dar suporte de velocidade? Eu vou conseguir executar o meu programa de CLP na velocidade desejada? Né? Porque eu tenho ali 500 informações chegando ao mesmo tempo. Apesar delas chegarem ao mesmo tempo, o processador faz uma ordem de prioridade. Beleza, se vocês chegaram ao mesmo tempo, tá todo mundo querendo que eu processe, que eu entenda o que vocês estão querendo falar, mas não tem como ouvir todo mundo de uma vez. Então, sensor 1 primeiro, sensor 2 primeiro, sensor 3 primeiro. Então, a gente tem uma limitação não só de processamento, mas do barramento que leva a informação para o processamento. Isso daí acaba deixando o processo de execução mais lento. Então, não faz sentido a gente querer usar um computador em um ambiente industrial para controlar um processo, principalmente à medida que o número de entradas e saídas vai aumentando, tá bom? Beleza até aí? Muita informação. Muita informação e muita teoria por enquanto, né? Enquanto a gente nem programou nada ainda. Vamos programar só depois da prova. Lembrando que a gente tem prova quarta que vem, né? Quarta da semana que vem, dia 22, 23. É isso, não é? Tô assustando vocês aí? Vocês não tinham essa informação, não? Não, já foi passada a data das provas, só não situei que dia que vai ser a sua. Eu acho que Tem a nossa cai na quarta-feira mesmo, tá? Quase certeza que a nossa cai na quarta-feira. Na terça-feira, na segunda-feira eu vou acabar a matéria. Na realidade, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar uma lista de exercícios. A princípio, eu não estou pensando que vocês entreguem ela não, tá? Vocês já fizeram 2 listas de exercícios aí avaliativas. E a gente tem o trabalho do Conheço 7 ainda. Então, eu devo deixar uma lista de exercício com questões de revisão, né, para vocês recordarem pontos importantes da matéria mesmo. Então, eu ia deixar isso na segunda, mas de segunda para quarta vai ficar muito corrido. Eu vou tentar deixar essa lista amanhã para vocês, que aí vocês conseguem dar uma lida nela com calma, pesquisar, tá? E na aula de hoje também eu vou disponibilizar a apostila. A apostila que eu encontrei, que eu vou me basear a maior parte da matéria nela. Tá bom? Então é uma boa referência para quem gosta de ler, quem gosta de pegar o papel e ler ali passo a passo. Provavelmente não vai estar tão completa igual tudo eu estou falando aqui, né? Porque eu estou tirando de outros livros. Então, eu estou juntando informações de várias fontes. Mas a apostila é uma referência bacana, principalmente para responder as questões. Na aula de terça-feira, eu vou fazer uma espécie de revisão, mas não aquela revisão de que eu vou vir aqui e dar as aulas tudo de novo, não faz sentido isso, tá bom? É uma revisão no ponto de vista de tem dúvida na lista, vamos resolver a questão, vamos discutir a questão. Ah, tentei fazer uma questão de porta lógica, vamos tentar refazer ela. Tentei fazer de base binária, não entendi, então vamos fazer ela aqui de novo, tá? Então é uma revisão que depende mais de vocês do que de mim. Vocês vão trazer as dúvidas e nós vamos resolver juntos, beleza? Deixa eu aproveitar essa pausa, só ver quem está aqui na sala e já dar um ok lá na minha lista de chamada.
Lucas, a prova é, eu olhei aqui, dia 23, quarta-feira. 23 mesmo, né? Obrigado, Marcelo. Bacana. Então vamos continuar. Como que a gente vai classificar esse equipamento que a gente está conhecendo e começando a amar aí, né? Que é o CLP. Igual várias situações da nossa vida, a gente vai ter que seguir alguns critérios. E para o CLP, a gente tem critérios de classificação diferentes. Então, a gente pode tomar como base o funcionamento, a aplicabilidade, para que ele é desejado, onde que ele é indicado. A gente pode classificar de acordo com o número de entradas e saídas. Podemos classificar de acordo com o custo desse CLP, CLPs de baixo custo, CLPs de médio custo, CLPs de alto desempenho, que automaticamente significa alto custo, né? E a gente pode classificar também de acordo com o tamanho físico, tá? Pequeno, médio, grande, tanto faz. Apesar de a gente ter diferentes critérios de classificação, um desses critérios é mais importante. Qual é ele? O que vocês acham? Funcionalidade? Por que você chutaria isso, Marcelo? É porque vai ser de acordo com o meu processo, né? Eu creio que seja nisso. Aí, para eu ver qual tipo de CLP que eu vou trabalhar com ele. Apesar da gente conseguir classificar por funcionalidade, a gente tem o mesmo CLP em várias categorias de funcionalidade. Então, essa classificação de funcionalidade, ela é um pouco abstrata, né? Por exemplo, depende de quem está classificando, depende do fabricante. Então, um CLP com as mesmas especificações para um fabricante pode ter funcionalidades diferentes do que para outro fabricante. Tá? Então, é uma forma de classificar, só que é bem abstrato. Não seria a forma da gente tomar como base, como parâmetro principal. Tá bom? Quem mais se arrisca? Custo, Lucas? O custo. A questão de custo é se é caro ou é barato. Basicamente isso, né? Essa questão se é caro ou se é barato vai estar 100% atrelado a número de entradas e saídas. Se eu tiver uma grande quantidade de entradas e saídas, você pode ter certeza que o custo vai lá para cima. Se eu tiver uma pequena quantidade de entradas e saídas, você pode ter certeza que o meu custo vai baixar. Tá? Então, o principal objetivo do CLP é permitir essa comunicação eficiente com vários dispositivos de campo. Portanto, o que a gente vai ter como principal fator é a quantidade de entradas e saídas na classificação de um CLP. Tamanho físico também, hoje em dia não interessa muito, porque os componentes eletrônicos foram diminuindo a tal ponto que tudo é pequeno, né? A gente não tem peças de processamento, né, dispositivos de processamento, CLPs, exageradamente grandes. Tá? Então é uma forma de classificar, mas isso aqui está perdendo a validade.
Não está fazendo muito sentido. Então, a gente vai classificar, principalmente pensando no número de entradas e saídas. Nessa ideia de número de entradas e saídas, a primeira classificação que a gente tem é de nano CLP. Então, tome muito cuidado que quando a gente fala nano, a gente faz uma conversão lá em, em unidades de medidas, que nano é um 10 a menos 9, tá? No nosso caso aqui, é só uma denominação para um CLP, né, uma classificação de CLP com relação à quantidade de entradas e saídas, tá bom? Então, quando eu falo de um CLP do tipo nano, eu estou, na realidade, falando de um CLP que tem menos de 15 pontos de entrada e saída, tá? À medida que eu aumento a minha quantidade de entradas e saídas, eu passo a chamar o meu CLP de um micro CLP. Ele tem mais de 15 entradas e saída, mais de 15 pontos de entrada e saída, chegando até a 128. Então, perceba aí que um CLP micro, a gente já consegue conectar 128 dispositivos, instrumentos, né? A gente já consegue comunicar com 128 equipamentos diferentes, 128 dispositivos de campo. Subindo na nossa escala, a gente passa a ter um CLP de médio porte. E a gente vai ter entre 128 e 512 pontos de entrada e saída. Por fim, CLPs de grande porte, para processos gigantescos, normalmente mais de um processo controlado pelo mesmo CLP, a gente vai ter mais de 500 pontos, 512 pontos, né? Sempre de um sistema binário, mais de 512 pontos de entrada e saída, tá? Então, essa daí é a classificação mais comum e a que faz mais sentido para a gente falar de CLPs, beleza? Como que a gente vai escolher o CLP? Aquela resposta que eu adoro. Depende. Você quer usar o CLP para quê? Para que isso vai servir? O que você vai fazer com ele? Qual o processo que ele vai controlar? Então, a escolha desse CLP está intimamente ligada à sua aplicação. Onde que ele vai ser usado? Qual tipo de processo? Tá? A gente vai ter 3 classes principais de aplicação de CLP. Então, o CLP pode ser utilizado como um terminal único, que a gente chama de single-ended. É um CLP responsável por controlar um único processo. Então, eu tenho um tanque de mistura, como aquele do exemplo que nós vimos, e o meu CLP está simplesmente controlando uma bomba que fornece água aqui, uma válvula que abre para tirar a água dele, um sensor de temperatura, um sensor de nível, tem um misturador aqui, tá? Mas isto tudo aqui é um único processo, controlado por um único CLP. Característica desse CLP funcionando como um terminal único é que ele não comunica com outros computadores ou com outros CLPs, tá? Ele precisa se comunicar com outros dispositivos, que são os dispositivos de campo. Então, ele precisa obter informação de sensor, processar, executar o programa e mandar a informação para os atuadores. Então, comunicação existe entre o CLP, que é um único, e os dispositivos de campo. Mas quando a gente tem um CLP trabalhando como terminal único, a gente não vai ter outros CLPs, outros dispositivos que processam a informação comunicando entre si, né? É só ter a ideia de que único ou single, né? Que também é individual,
tá? A segunda forma de aplicação desse CLP é um CLP multitarefa. Esse CLP multitarefa vai controlar vários processos. Bom, esse CLP multitarefa, ele pode estar conectado a outro CLP, que é responsável pelo controle de tudo. Tá? Então, esse multitarefa controla vários processos. E ele pode se comunicar com outro CLP, desde que este outro CLP seja responsável pela organização de todo o processo, né? Pelo processamento de todo o processo, por controlar as informações, a comunicação entre os vários CLPs de processo. Então, o multitarefa controla vários processos e pode se comunicar com apenas um outro CLP, que é o CLP central. Ficou barbada a última aplicação, né? A última aplicação é o próprio CLP central, que a gente chama aí de um CLP de gerenciamento de controle. Então, ele vai receber a informação destes CLPs. Ele vai ser responsável pela supervisão do que está acontecendo em todo o processo e pela comunicação dos outros CLPs. Quando cada um vai poder mandar informação? Quando cada um tem que receber informação? Tá? A gente pode ter um processo atuando dentro desse CLP, controlado por esse CLP, mas que o resultado dele vai interferir no processo comandado pelo segundo CLP. Né? Vamos pensar aí numa linha de produção de um refrigerante em que acaba o processo de produção do refrigerante, ele precisa entrar no processo de envase, né? Ou seja, precisa ser engarrafado. Então, o CLP que controla o processo de engarrafamento só vai poder engarrafar e funcionar depois que ele tiver o ok do processo de produção, de que aquela garrafa já foi preenchida com líquido. Estes dois CLPs, é importante a gente perceber isso, este CLP aqui não comunica diretamente com este. Ele se comunica com um controlador de processo. E o controlador de processo que comunica com o CLP que está no outro processo. Tá? Então, 3 aplicações principais. A gente tem lá o CLP funcionando sozinho, um processo pequeno, com poucas variáveis a serem controladas e medidas. A gente tem um processo grande que vai exigir vários CLPs. Neste processo grande, que exige vários CLPs, a gente tem um CLP para tomar conta dos outros, e a gente tem os outros CLPs que a gente define aí como escravos, tá? Então, essa arquitetura aqui, a gente chama de arquitetura mestre-escravo, tá? Então, todos os outros CLPs são súditos do CLP central, transmitem a informação para o CLP central, e o CLP central que escolhe a hora de cada um deles falar, né? Ou seja, transmitir a sua informação. Abre o canal de comunicação no momento em que ele julga que é o momento correto. Tá bom? Acho que acabamos. Quantas horas? 7h30? Tem dúvida, pessoal? Algum ponto aí que vocês queiram aprofundar? Algum ponto que ficou dúvida? Eu não vou começar o outro slide hoje, não. Tá? Peço para vocês aproveitarem
esses 20 minutinhos que a gente tem aí, 25 minutinhos, para dar uma lida nos slides, recordando tudo que eu fui falando, tá? Que eu não vou iniciar mais matéria, não. Eu vou deixar a parte de componentes do CLP para a gente tratar nas próximas 3 aulas, né? Que é uma amanhã e 2 na segunda-feira. E aí a gente fecha a matéria da nossa prova, tá bom? Desculpa, peraí. Frank, Eu só concordando com você, professor. ou Marcelo, Ô, Lucas, questão da prova é basicamente qual matéria que você vai colocar mais? vai ter questão de base binária, vai ter questão de porta-lógica e vai ter questão teórica relacionada a CLP, né? Que essas 2 semanas aí que a gente falou de CLP, a gente só falou de teoria, né? Mas vai ter relacionado aos 3 pontos, tá bom? Não, beleza. Ô, Lucas, repete para mim aí, a base binária? Base binária, portas lógicas e essa parte teórica de CLPs. Ah, tá. Obrigada, viu? Por nada. Eu vou criar um material lá para vocês, pessoal, que é da aula de hoje. Eu vou disponibilizar nesse material. Na realidade, a apostila eu vou criar num material separado, tá? Mas eu já vou disponibilizar nesse material estes slides. A aula de hoje foi funcionamento do CLP. Eu já vou disponibilizar esses slides. E eu ainda não vou disponibilizar o vídeo. O vídeo já não vai estar liberado ainda. Mas assim que eu colocar o vídeo no YouTube e ele estiver liberado, eu faço atualização desse tópico de material para colocar o vídeo lá, tá bom? Ô, Lucas, Pode falar. assim que você foi explicando a matéria, eu fui copiando no caderno. Ótimo, você fez muito bem, né? Eu gosto de ressaltar com todas as turmas, mas provavelmente eu já falei com vocês que a gente tem uma forma de absorver informação, né? Então a gente absorve pequena parte do que a gente ouve, um pouco mais do que a gente lê e muito mais do que a gente escreve, né? Então, como vocês estão lendo os slides, me escutando e escrevendo pontos importantes, acaba que facilita a memorização, tá? Turma, fechamos então por hoje? Só finalizando a criação do PDF aqui. Por mim, tranquilo. Ansioso que as aulas práticas voltem para botar isso na prática, né? Pois é, mas é claro que eu sei que a gente tem muita limitação de estar à distância, né? Principalmente quem está usando celular, smartphone, mas quem tem acesso a computador e notebook, a gente vai conseguir fazer umas simulações legais mesmo à distância, tá? Aí sim. O bom do presencial é que a gente tem as maletas de teste lá no set, então a gente pode dividir em grupos para todo mundo usar as maletas e a acessibilidade de quem não consegue ter acesso ao computador com simulador, né? Mas eu não sei como vai funcionar exatamente, mas eu penso que a gente vai ter algo parecido com o que aconteceu no primeiro semestre, né? Em que 30% das aulas vão ser dedicadas para prática, né? Então, provavelmente a gente vai fechar essa carga horária à distância aí em 70 horas, não sei, né? Esperando para ver. Mas mesmo à distância a gente vai conseguir fazer algumas simulações bacanas aí.
Turma, já tá lá, tá? Me dê um ok aí se conseguiram encontrar o arquivo lá, se deu certinho. Bacana, então. Então a gente se vê amanhã, 6 horas, 6h15, né? Eu vou começar a falar dos componentes do CLP, tá? Tentem não se atrasar Bem, amanhã, porque é um horário só. Pedro? não, é ok que eu falei. Tranquilo, então. Tchau, tchau, turma. Até amanhã. Com Deus, Lucas. Até amanhã.